Ou, tá aí, mano? Acorda, tio. Beleza? Firmeza? Espero que sim. Levanta a cabeça se você estiver jogado no sofazão. Se liga nessa ideia que eu vou te lançar. A ideia é simples. É que eu cansei de chorar, tá ligado? De olhar e ver todo mundo ao meu redor sofrer. As pessoas que têm a minha faixa etária sem saber o que fazer com o seu próprio futuro. Totalmente ausentes de algum tipo de controle que resgate a sanidade. Dependente de remédio, dependente de droga ou de álcool, para ver se pelo menos consegue ficar vivo. Flertando com o suicídio, principalmente a juventude, porque o mundo não faz mais sentido. Isso simplesmente para mim é angustiante. Só que ao invés de somente reclamar, eu fui estudar, encontrei a solução para esse tipo de coisa. E eu vim aqui para compartilhar. Se você quiser saber o que pode fazer para a sua vida melhorar, pode me acompanhar. Se isso não for do seu interesse, eu espero que um dia você possa se interessar. As informações são muitas. Eu escrevi uma carta, eu escrevi um texto, eu estudei, eu fiz de tudo para organizar isso de maneira que fizesse o máximo de sentido possível. Mas muitas vezes essas palavras vêm mais do meu coração do que da minha mente. De alguma forma, conforme eu falo, eu espero que eu habilite alguns downloads, porque hoje no século XXI a gente pode falar disso, de a forma como eu e você podemos nos conectar com uma fonte maior. E quanto mais a gente compartilha, maior é a nossa base de dados para agir de uma maneira melhor. Não sei se você já conhece aquela ferramenta chamada Torrent, mas quanto mais gente compartilhando, melhor a qualidade e maior a velocidade do filme. E é mais ou menos isso que está acontecendo nesse momento. Porque se cada um se concentrar em fazer o download de um tipo de informação e compartilhar com aqueles ao seu redor, com os seus pares, a tendência é que nós consigamos reconstruir esse país, essa nação, essa sociedade, as nossas próprias famílias, de uma maneira que vale a pena estar vivo, que vale a pena ser vivido, onde não existam nem sejam necessários mais escravos para manter tudo isso acontecendo. E existe um mecanismo, uma forma de que eles nos mantêm escravos, que mantém essa geração inteira como escrava, que é por meio da destruição do espírito, é por meio de bater tanto, de amassar tanto a nossa vontade de viver por meio da pobreza, por meio da escassez, por meio da falta daquilo que nos é mais necessário, que é o amor, e eu vou chegar lá em vias práticas daqui a pouco, que a gente cansa, que a gente não tem mais energia de ir lá e mudar, de ir lá e fazer, de ir lá e tomar o controle da nossa própria vida, porque a gente simplesmente precisa sobreviver. E por quê? E como é que eles tomam isso? Porque uma sociedade como a humana, uma nação como o Brasil, ou uma família como era a minha no caso, quando é estruturada na base da escravidão, na base de que eu apenas tomo o do outro para garantir o meu, é óbvio que a tendência é a falência. É óbvio que a tendência é que essa estrutura inteira rua e vá para o lixo, que é exatamente o que a gente está assistindo aqui agora. Se você ainda tiver a ousadia de ligar o jornal, é só desgraça todo dia. E não é o problema do jornalista A ou do jornalista B. A questão é que essa é a dinâmica que o sistema está estruturado, na base da escravidão. E como que a gente rui, como que eles nos mantêm escravos? Os mantêm escravos nos tirando a consciência, nos tirando o conhecimento de quem nós somos. E aí vem a primeira imagem que eu gostaria que você tivesse clara na sua cabeça, para que essa construção de um novo momento, essa estruturação de uma nova qualidade de vida para você e por consequência para mim, seja estruturado. É que cada um de nós é uma coisa diferente nessa construção.
Todos somos partes desse sistema e dessa estrutura, e cada um tem o seu lugar específico e cada um faz a sua coisa específica. O que arde no meu coração é diferente do que arde no teu coração, e se você não estiver permitindo que o que existe no teu coração saia, sobra para alguém fazer. E é assim que eles os mantêm presos, achando que o que tem no seu coração não serve. E daí, o que tem no seu coração não serve, o que tem no seu coração não serve. É a mesma coisa que virar para um vergalhão ou para o concreto de uma construção e falar assim: vocês não são tijolos, vocês não servem para nada. Faz sentido isso para você? Então, quanto mais eles te afastam, quanto mais eles te alienam dessa situação de unidade, você é único, dessa situação de exclusividade, de ninguém é perfeito e feito igual você é, só você mesmo é perfeito e feito dessa maneira. E quando você não tem espaço, não consegue deixar isso sair, isso existir, isso faz muito mal para todo o sistema, para todo o ambiente que você está inserido. E voltamos para o modus operandi antigo, onde apenas alguns se beneficiam. Agora, com a entrada desse novo tempo, desse novo século, onde todos nós temos acesso a essa fonte de comunicação, nessa fonte de troca de dados que é a internet, as coisas se invertem, porque agora cada um tem a possibilidade de se conectar com uma informação que queima no seu coração e aprimorar, e alimentar, e estimular para que isso aconteça. Só que é muito difícil você mesmo acreditar que você é capaz de fazer isso, porque há gerações, seu antepassado, o antepassado do seu antepassado e o antepassado do antepassado do teu antepassado foram feitos acreditar que eles eram escravos, que eles tinham que servir a outro. Nunca permitiram que os seus antepassados descobrissem, explorassem, se colocassem no lugar deles. Nunca, não deixam, tanto o sistema educacional, quanto a cultura, quanto a tradição, todas essas grandes estruturas que hoje estão falindo, elas tinham uma única função: colocar todo mundo na mesma estrutura. Então não deixavam fulano ir lá e explorar para ver se ele ia ser um vergalhão ou se ele ia ser um tijolo, se ele ia ser brita ou se ele ia ser tinta. Simplesmente falavam assim: você tem que ser isso. Então isso vai te desconectando, te separando da possibilidade de deixar aquilo que arde no teu peito arder. E isso era bom, porque até o século passado, até o ano 1999, se não fosse isso, nós não teríamos chego aonde chegamos. Mas quando a gente entra no século 21, as coisas mudam, porque nós alcançamos uma massa crítica. Existe um volume de pessoas com informação e energia o suficiente para que isso se transforme e essa polaridade seja invertida, onde não mais eu tenha que servir a alguém, mas eu possa servir a mim mesmo, porque nós já temos a infraestrutura necessária para isso. Nós temos a internet, nós temos a rede de energia elétrica, nós temos o saneamento básico. Você pode até comentar para mim que ainda falta muitas pessoas receberem isso. Concordo, ainda faltam muitas pessoas receberem isso, mas as que já recebem já têm força e poder o suficiente para assumir essa nova posição. E se nós, que estamos nessa faixa etária dos 18 aos 40 anos, assumirmos essa postura de só fazer aquilo que faz sentido no nosso coração, aquilo que ressoa com a nossa verdade, a gente faz isso muito rápido. É possível transformar. Porque se liga na ideia que eu vou te lançar. Se, e só se, você escolhe por você mesmo, você liberta todos os seus descendentes. Se viemos nós todos de uma linha de escravos que não poderiam ser livres porque tinham que trabalhar, porque tinham que sustentar, porque não podiam existir, quando a gente escolhe existir por nós mesmos, eu liberto meu filho, eu liberto meu neto, eu liberto meu bisneto, eu liberto todos, um a um. Só que isso por si já é espetacular. Só que a gente não acredita que existe essa possibilidade, porque foi tanto tempo
aprendendo a ser escravo, que a possibilidade de uma vida fora da gaiola é impossível. A gente não consegue nem imaginar o que é viver fora da gaiola. A gente não consegue nem imaginar. Quando a gente olha para trás e vê tantas asas cortadas, parece audácia, parece arrogância a gente querer voar. E essa é uma das leis, existem 3 leis que regem tudo. É a ordem, é o pertencimento e é o equilíbrio. Eu vou falar disso em outros vídeos, mas se você voa, você deixa de pertencer e você acha que você está traindo os seus ancestrais. Então, tomar a decisão de agir diferente é dura, é difícil, é cruel. Mas, quando eu, no meu lugar aqui hoje, olho para o mundo lá fora e vejo o volume de sofrimento, o volume de angústia, eu volto a repetir, pessoas com 30 anos que não têm visão, não têm perspectiva de futuro, é pior do que a própria morte, porque é a escravidão. Pessoas com 16 ou 17 anos que precisam tomar remédios para sentirem-se vivas, é ridículo, é inadmissível. E é por isso que a gente vai passando por esse movimento, porque a ignorância, a alienação disso que queima no teu peito é a forma que as trevas mantêm a escravidão acontecendo. E por quê? E como que isso é instalado na sua mente? Isso é instalado na sua mente pela distorção da tua própria autoimagem. Quando tu nasce, quando você chega aqui na Terra, mano, você vem 0 km, você vem 0 bala. Você vem feito para brilhar, você já vem perfeito. Acontece que, como eu falei, gerações vêm desconectadas dessa sensação. O que nós estamos falando aqui não é algo banal, não é algo pequeno. Eu estou falando da humanidade como um todo, Não é para falar isso agora. Enfim. Quando você vem perfeito e a sua família, o seu sistema, as relações ali estão deturpadas, destruídas, você se torna um tapa-buraco. Compara comigo a construção. Uma família foi escravizada lá em 1500. Então pega-se o pai e tira da estrutura familiar. Essa mãe, quando o homem falta, a mãe tem que assumir ambos os papéis. Quando a mãe assume ambos os papéis, ela não consegue ser mãe com tranquilidade. Ela não consegue estar integralmente presente no ato de nutrir, amamentar e alimentar e instruir o seu filho. Porque ela tem que fazer o papel que um homem ali seria muito mais eficiente na execução desse trabalho. Quando ele falta, a mulher assume os 2 papéis, a criança recebe menos, e além de receber menos, e não de maneira alguma eu estou culpando essa mulher, muito pelo contrário, mas quando essa criança recebe menos, essa sensação de faltar se torna um grande abismo dentro do seu coração, dentro do meu coração, dentro do coração dessa criança. Então, quando um sistema que é baseado na escravidão destrói essa estrutura básica, as crianças, elas vêm faltando um pedaço, que é exatamente esse pedaço da imagem, porque eu e você somos o resultado dos nossos pais.
Então, isso vem de geração em geração, causando esse buraco. Então, quando tem esse buraco, a gente se acha não merecedor, a gente acha que foi abandonado. Você não entende o porquê, você só sabe que você não é bom o suficiente. Isso não é verdade, isso é uma alienação da sua autoimagem. Você é perfeito. Eu sei que talvez você não acredite no que eu vou te falar, mas eu te peço, pelo amor de Deus, repita comigo. Pode ser baixinho, pode ser em silêncio, pode ser só no seu coração, mas fala assim: eu sou quem eu preciso ser. Repete isso até você mesmo acreditar. Porque o que acontece? Você, você tem todos os atributos e recursos necessários para viver uma vida espetacular, para não servir a ninguém, mas usufruir da vida, que é o que nós, seres humanos, como um todo, viemos aqui acontecer. Mas como a nossa autoimagem, que é o que a gente pensa da gente mesmo, que é alimentado pelas informações que nós recebemos do mundo externo, ela está deturpada, ela está torta porque está faltando coisa, porque a gente não recebeu o que precisava lá na infância, porque de alguma forma faltou carinho, proteção, educação, porque a gente sabe o número de abusos, o número de histórias absurdas que acontecem com as crianças. Hoje, no Brasil, estima-se 5,5 milhões de crianças que não têm o pai no RG, sem contar dos outros milhões que perdem os pais para os vícios, para o álcool, para a criminalidade. Então, todos esses milhões de crianças, elas não se consideram capazes, crianças que agora são adultos, não se consideram capazes de assumir o controle e o poder da própria vida, porque a imagem que elas têm delas mesmas é essa que foi construída lá na infância, de que eu não mereço porque eu não fui boa o suficiente, porque você se sente abandonada, porque se sente humilhada. De alguma forma, essa porrada acertou a criança que não podia, porque se tivesse o pai ali, se a mãe pudesse se concentrar única e exclusivamente na proteção e no cuidado dessa criança, a sua autoimagem hoje seria a autoimagem daquelas pessoas que têm uma vida espetacular, porque o recurso fundamental, que é o tempo, todo mundo tem igual. Agora, o que você faz com o seu tempo é proporcional à imagem que você tem de você mesmo. Se você acha que você não merece, você vai fazer com o seu tempo coisas dignas de não merecimento. E eu não estou aqui só para cutucar feridas, eu estou aqui para dizer que agora, com a mudança do século, existem ferramentas, existem tecnologias, nós descobrimos coisas que tornam possível a reconstrução dessa autoimagem. Mas precisa você querer. Entendeu? Então, recapitulando, não cabe a nós descobrir o porquê é assim, mas o que nós sabemos hoje, que a escravidão era uma prática comum, a escravidão e a guerra separam a estrutura familiar básica, obrigando que um dos seus membros saia. Antes que alguém queira entrar em briga de homossexualidade, esse tipo de coisa, eu quero dizer que a família tem que ter dois, tá? Homem com homem, mulher com mulher, homem e mulher, não importa. O que importa aqui é que um tem que dar, a criança é a coisa mais importante. Então, um vai ter que prover enquanto o outro cuida, saca? Depois se de alguma forma aquele que tem o papel de cuidar precisa prover também, falta para a criança. Faltando para a criança, ela vai crescer com uma autoimagem torta, achando que ela deve algo para a mãe ou para o pai, independente de quem faltou nesse lugar, e que ela não é boa o suficiente ou digna o suficiente de receber tudo que a vida pode oferecer. Que é amor, que é cuidado, que é carinho, que é dinheiro, que é alegria, que é leveza, que é prosperidade. E daí se torna pesado para essa criança assumir
o seu papel de verdade na vida. Dela se torna um adulto de 30 anos, um adolescente de 20 ou uma pessoa mais madura de 40 anos, por exemplo, que é pesado ser o que é. São as mulheres que têm pavor da maternidade, são os homens que ficam desesperados em sustentar uma família, que não veem capacidade disso. Por quê? Porque estão presos lá atrás. Saca? Então, é possível você hoje mudar essa condição, só que é necessário que você olhe para você e identifique e reconstrua a sua autoimagem. A partir do momento que você fizer isso, e eu já vou falar de como fazer isso, você vai começar a tomar decisões que tenham consequências saudáveis, que tenham consequências que não sejam orientadas à escravidão. Porque o que acontece? No começo do século XX, final do XIX, começo do século XX, quando nós começamos a estudar sobre o funcionamento da mente, porque até então a mente ela não era um objeto de estudo. Se nós colocarmos em perspectiva histórica, desde a origem da humanidade, nós estamos vindo por um processo de sutilização. Antes nós éramos muito densos, apenas coisas materiais, e depois vem as primeiras filosofias, a espiritualidade, todo esse tipo de coisa que começa a falar daquilo que não é palpável, daquilo que é invisível, e aos pouquinhos nós vamos explorando isso. Até que chega Freud e no começo do século XX e fala, mano, tem uma mente. Uma mente é uma parte invisível de quem nós somos. E os estudos foram se aprimorando ao ponto de nós compreendermos que a mente e o corpo existe uma correlação entre isso. Então, se a minha mente ela não consegue compreender a totalidade de quem eu sou, porque está faltando esse pedaço que eu comentei agora há pouco, ou seja, essa sensação de inadequação, de imperfeição está presente na sua mente, ela vai impedir que o seu corpo transite, porque eles não são coisas separadas. A mente não ocupa o corpo. Elas são duas coisas. Uma é a parte visível e a outra é a parte invisível. Mas tudo é uma coisa só. Agora nós estamos desenvolvendo as ferramentas capazes de identificar o formato da sua mente e a partir disso começar a interagir com um e com o outro. Mas esse vídeo já está muito longo e eu vou falar disso no próximo vídeo. Mas eu espero que a mensagem que eu quis transmitir para você tenha sido passada, que hoje, em setembro de 2021, existe uma janela de oportunidade, existe um momento espetacular, principalmente se você for brasileiro e principalmente se você estiver nessa faixa aí dos 18 aos 40 anos, que é a oportunidade de se libertar, de tirar esse grito de ser livre, de eu sou livre de dentro da sua garganta. Isso tem a ver com identificar o porquê você tem os problemas do trabalho, os problemas financeiros que você tem, a partir da sua autoimagem, identificar por que você tem os problemas de relacionamento que você tem, por que você tem os problemas de interação social que você tem a partir da sua autoimagem e trabalhar isso para que você, eu e você e todos nós possamos viver aquilo que nós acreditamos que queima no nosso coração, para que dessa forma nós possamos nos conectar e fazer o download de uma realidade, de um sistema, de um movimento de vida livre para todos, onde todos sejamos livres. Entendeu? Eu espero que a mensagem toque o seu coração. Se de alguma forma isso fez sentido para você, ou se você acha que vai fazer sentido para alguém, compartilhe, dá um like. Se você não gostou também, dá o dislike, me xinga muito aí no Twitter, faz o que você tiver que achar, achar que tem que fazer, mas deixa essa mensagem chegar aí, beleza? Obrigado pelo seu tempo,
eu te honro e eu espero que de alguma forma esse conhecimento toque aí no seu coração. Valeu? Fica com Deus, é nóis.